Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 121. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te salvar. Mensagens que edificam. Locuções de Cláudio Martins. Louvado seja Deus. Hoje é dia 30 de março de 2014 e o Senhor me traz aqui uma palavra. Ainda a hora que eu comecei a orar, Deus já pôs no meu coração uma palavra no livro de Jeremias, capítulo 19, que fala sobre a botija quebrada. Livro de Jeremias, capítulo 19, a botija quebrada, a ruína de Jerusalém. Confesso a todos que essa palavra, primeira vez que eu estou pregando esta palavra e Deus pôs no meu coração. Eu nem tive tempo de examinar mais profundamente a história sobre esta palavra, sobre este capítulo 19. Não tive nem tempo de destrinchar mais as Escrituras, mas que seja pela guia do Santo Espírito de Deus, que Deus venha falar ao teu coração, ao que Deus requer de todos nós, nesta tarde. Diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro, e leva contigo os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retine-lhe-ão as orelhas, porquanto me deixaram, e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá. E encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante dos seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles. E darei aos seus cadáveres por pasto às aves dos céus, e aos animais da terra. E porei esta cidade em espanto e por assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos, e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir-lhes-ás: assim diz o Senhor dos exércitos: deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor,
e aos seus moradores, sim, para pôr a esta cidade com uma Tofete, e as casas de Jerusalém, e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus, e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, onde eu tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Soberano Deus e grandioso Pai Celeste, aqui está, Deus, a tua santa e fiel palavra. Esta é a tua voz, meu Deus. Esta é a tua boca falando conosco. Senhor, nos direciona, nos ensina a fazer a tua vontade, para que possamos ter direito à vida eterna. Porque, meu Deus, os teus pensamentos são mais altos do que os nossos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Fala conosco, ó Deus, e nos ensina a te servir, a nos corrigir, meu Pai, a andar segundo a tua vontade. E abençoa cada ouvinte que está ouvindo esta palavra. E fala, meu Pai, aos seus corações. E converte as almas para o Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Uma palavra bastante dura para nós que somos seres humanos. É uma palavra assim que nos assusta até, de ver as calamidades que aqui está escrito neste capítulo 19 de Jeremias. Mas, como foi dito na oração, a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. Nós não compreendemos e nem conhecemos a mente do Senhor para poder o instruir. Mas Deus sabe todas as coisas. O que para a gente é um horror, para Deus não é. O que para a gente é um espanto, para Deus não é. Então a gente fica abalado. Por exemplo, uma formiguinha, se ela for viajar daqui até São Paulo, um exemplo, se ela for caminhando, para essa formiga é uma eternidade, a distância daqui de Sorocaba até São Paulo, seria 100 quilômetros, mas para uma formiga é uma eternidade. Mas já para nós é 1 hora e meia. Então os pensamentos de Deus, eles não são como os nossos. Os pensamentos de Deus são altos. Por isso ele escreveu, pediu que Jeremias escrevesse. Deus deu a palavra e Jeremias escreveu este capítulo 19. E foi lá para corrigir o povo. E Deus usou uma comparação, uma botija de oleiro, um vaso de oleiro. E Deus quebrou esse vaso. Ele compara o ser humano, a sua criação, como um vaso. Porque o homem ele foi feito do pó da terra. Se nós voltarmos na origem, lá no livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus ele fez o homem do pó da terra. O homem não existia. O pecado ele existiu no céu já. O diabo se revoltou lá contra Deus. Satanás se revoltou contra Deus e foi expulso aqui para a terra. Só que os planos de Deus ninguém pode parar, ninguém pode impedir. E Deus fez o homem do pó da terra. Deus pegou um pó da terra e fez o homem, fez uma escultura, um homem feito do pó da terra, um boneco de barro, e soprou nele o fôlego de vida, chamou de alma vivente. E Deus fez o homem ali e soprou o fôlego de vida. Então nós somos criação de Deus. E depois Deus fez a mulher da costela do homem. Deus fez uma anestesia em Adão e da sua costela ele fez, foi o primeiro DNA, né? Da sua costela ele fez a mulher. Nós somos criação de Deus. E Deus nos compara como uma botija, como um vaso nas suas mãos. E Deus ele faz de nós, como ele faz dos seus anjos labaredas de fogo, ele faz de nós o que ele quer. Ele pode criar vasos para a honra e vasos para a desonra. Então Deus ele criou todas as coisas, ele criou até o ímpio para o dia do mal.
Deus, ele dá a vida, ele tira a vida. Ele faz todas as coisas. E o povo de Deus, o povo de Israel, eles haviam abandonado a Deus. Abandonaram o manancial das águas vivas. E aí as calamidades os seguiram. Porque nós fomos feitos para louvar a Deus. Os seres humanos não foram feitos para viver livremente, para andar pelos seus caminhos, para satisfazer apenas suas próprias vontades. Mas nós fomos feitos para engrandecer o nosso Deus. Lá no livro de Salmos diz que todo ser que respira louve ao Senhor. E nós somos a coroa da criação de Deus. Imagina, você cria um filho, uma comparação, você criou um filho seu, a vida inteira. E de repente seu filho, ele casa e some de casa e nunca mais aparece, você vai sentir seu coração totalmente cortado, quebrado, decepcionado, entristecido. Contou tanto com aquele filho, ele te abandonou, nem te considera mais como pai ou como mãe. E como você acha que Deus se sente quando um filho o abandona? Do mesmo jeito que nós. Deus também tem coração. Diz a palavra de Deus que Deus é sofredor. Olha o grande amor que Deus tem por nós, de ter dado o seu Filho unigênito, único Filho, para morrer por nós na cruz, para dar a sua vida por nós, para nos resgatar da condenação eterna, enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo. Então Deus ama nós de tal maneira que Ele deu o seu Filho para nós, para nos salvar. E o povo de Israel havia abandonado a Deus e começaram a servir demônios, Baal, deuses estranhos. E a palavra de Deus aqui diz que deixaram o Senhor e profanaram o lugar santo. E queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Quando a pessoa sai do caminho de Deus, ela faz absurdos na vida. Ela se torna uma coisa vazia. É uma casa vazia. E aí quem se apodera dessa casa vazia é os demônios. E o povo de Israel abandonou a Deus e começaram a servir aos demônios. Edificaram os altos de Baal, queimaram até os filhos no fogo, em holocaustos a Baal. Baal é um demônio. A palavra de Deus diz lá em Coríntios que esses deuses não são nada mais, nada menos do que demônios. São os anjos caídos que foram expulsos aqui para a terra, do céu. Uma terça parte dos anjos, e eles habitam aqui nas regiões celestiais, como está escrito em a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, que eles habitam nos lugares celestiais, nas regiões celestiais. São principados e potestades, e eles atuam para destruir as almas. Os espíritos malignos, eles não fazem nada de bom. Eles matam, roubam e destroem. E o que eles fizeram com o povo de Israel, que saíram, deixaram o conserto de Deus e andaram nos seus próprios caminhos. Quando a pessoa anda no seu próprio caminho, ele torna-se uma pessoa cega. Porque diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E se sairmos do caminho de Deus, vamos andar com certeza em trevas. E aí nas trevas, quem vai operar na vida das pessoas, dos filhos da desobediência, são os demônios. E aqui eles começaram a queimar até crianças a Baal, os seus filhos. Fizeram absurdos. Coisas terríveis, ter coragem de queimar o próprio filho. Falta de sentimento. O que Deus quer trazer no tempo de hoje, meu ouvinte e minha ouvinte? Hoje não estão queimando mais os filhos, como queimaram a Baal naquele tempo. Hoje Deus está dizendo para você, hoje estão morrendo jovens, porque muitas pessoas abandonaram a Deus. Quantos jovens que estão presos hoje nas drogas? Quantos jovens que estão numa cadeia aprisionados? Sabe por que chegou a esse ponto? Porque você abandonou a Deus.
porque você abandonou o manancial das águas vivas, que é Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Hoje o teu filho está nessa situação. Hoje o teu filho está vivendo desse jeito. Deus entregou a essa situação porque você abandonou o Deus vivo. Porque aqueles que abandonam ao Senhor, infelizmente Deus, ele permite que o mal lhe toque na sua vida, porque abandonou o manancial das águas vivas. E ele quebrou esta botija. Ele diz que ele quebra o homem, ele faz, ele dá a vida, ele tira a vida. É Deus que opera todas as coisas na face desta terra. E ele está permitindo que essa situação aconteça na tua vida para que você se volte para Deus, para que você possa ser novamente um vaso nas mãos do oleiro, para que ele possa restaurar a sua vida. Por isso que você chegou no fundo desse poço. Por isso que a sua vida se tornou nessa amargura, porque você abandonou o Deus vivo, porque você fechou a sua boca, porque você não confessou mais os teus pecados, você deixou, você parou no meio do caminho e abandonou a Deus. Volte para Deus hoje, Ele fala contigo. Arrependa-se dos seus pecados, converta o vosso riso em pranto e a vossa tristeza em choro, e clame ao Deus vivo que Ele vai restaurar a sua vida, porque Ele é o oleiro e você é o barro, e Ele quer fazer de você um vaso de honra na presença de Deus. Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer te dar uma nova chance. Arrependa-se enquanto há tempo. Ele quebrou a botija para mostrar a você. Ele deixou você preso nesses grilhões para ver se você invoque o Deus vivo, para ver se você se arrepende dos seus pecados e volte para o Senhor hoje enquanto é tempo. Muda esta vida hoje. Deus fala com você. Arrependa-se. Deixe o caminho das trevas. Deixe o caminho dos mortos. Venha para o Senhor Jesus Cristo, que Ele vai restaurar a tua casa, a sua vida e toda a sua família. Deixa a ira e abandona o furor. E aqui ele diz mais aqui no versículo 6. Porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Quantas mortes que está ocorrendo nos últimos dias. O Senhor Jesus diz em Mateus 24, que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E quantas mortes que nós temos visto hoje, no tempo de hoje, matam-se como se fossem um inseto, não tem mais sentimento, cortam pescoços e cabeças, estraçalham, matam jovens, matam crianças, estupram, é calamidades, é tristeza sobre tristeza, é morte, é pranto, é dor na alma. Por que chegou a essa situação? Porque Deus disse aqui, porque o povo abandonou a Deus. O povo abandonou a Deus. No versículo 15 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo um mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Deus entregou este mundo nas mãos do inimigo. Mas se você voltar para Deus hoje, Ele vai restaurar a sua vida. Quando Deus enviou Moisés no Egito para falar com Faraó, e Faraó não queria libertar o povo, não queria soltar o povo do Egito, e Deus enviou as pragas no Egito. E quando passava ali um anjo da morte para matar os primogênitos, todas as casas que tinham os umbrais aspergido com o sangue da ovelha, todas aquelas casas que tinham o sangue, a marca do sangue, o anjo da morte não entrava para matar. Eles eram guardados por Deus. Quando Ló morava lá em Sodoma, existia muita maldade. Diz as Escrituras que Ló ele era afligido, mas Deus guardou o justo Ló, como diz as Escrituras. Ló foi salvo, as suas 2 filhas também, mas infelizmente a sua esposa ficou para trás e virou estátua de sal,
porque amou mais o mundo do que a Deus. Se você fizer um concerto com Deus hoje, Ele vai restaurar a sua vida. Ele te diz aqui nesta hora que Ele vai te restaurar a sua vida. Ele vai salvar a tua alma. Ele vai te guardar de todo o mal. 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você fizer de Deus o teu Deus, Ele vai te guardar. Ele vai enviar o seu anjo para acampar ao teu redor, para te guardar. Mas se você não se converter, se você não sair deste caminho de trevas, aí o mal vai te atingir. Infelizmente. Infelizmente o mal te atingirá. Mas se você se arrepender hoje e deixar o caminho da perdição, e deixar a prostituição, e deixar os vícios deste mundo, e deixar o roubo, e deixar as drogas, e deixar todo o pecado, Ele vai te abençoar. Ele vai te guardar, como Ele guardou o povo de Israel no Egito. Ele enviou as pragas no Egito. As pragas atingiram a muita gente, mas o povo de Israel foi guardado. E Deus guarda o seu povo. Deus, Ele entrega o filho da desobediência na mão de Satanás. Mas o filho que é obediente, Deus guarda. É como a menina dos olhos de Deus. E o maligno não toca, porque está guardado por Deus. Faça um concerto com o teu Deus hoje que fala contigo. Eu conheço a tua vida. Eu conheço a tua estrutura e sei que você é pó, porque eu te formei do pó da terra. Deus, Ele te fez reis e sacerdote. Reis e sacerdote. Há tempo de você fazer um concerto com o teu pai que te chama hoje. Seja como o filho pródigo que se arrependeu. Volte para a casa do teu pai. Volte para a casa do teu pai enquanto é tempo. E nós vemos quantas matanças que existem nos dias de hoje. E aqui diz no versículo 9, versículo 8, e porei a esta cidade em espanto, e por assobio, todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará, por causa de todas as suas pragas. Então Deus enviou também as pragas a este povo que tinha abandonado a Ele. Deus enviou também as pragas lá no povo do Egito, um povo que tinha um coração duro. O faraó tinha um coração tão duro. Deus destruiu umas cidades, as 2 cidades, Sodoma e Gomorra, por causa do coração duro, por causa do pecado. E eu posso dizer mais para você ainda. Talvez você pense, mas Deus é tão mau assim? Não, Deus é justo. Eu não vou dizer que Deus é mau, porque Deus não é mau, Deus é bom. Deus é bom, Deus é justo. O homem é mau. Nós, seres humanos, somos maus. A nossa natureza é má, é terrível. Nós somos maus por natureza. Todos os seres humanos são maus. Nós somos tão ruins. O Senhor Jesus disse certa vez, quando for elogiar ele, um jovem rico, e o jovem disse assim: bom mestre. E Jesus falou assim: bom é um que é Deus. Jesus conhece o ser humano. Nós somos fracos. Nós somos miseráveis pecadores. A nossa natureza é má. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele vai transformar as nossas vidas e vai nos dar um dia um novo corpo. Então Deus destruiu, lá em Gênesis diz, que todo tipo de pensamento do homem, as suas atitudes eram más o tempo todo. Tudo que desejava a sua mente eles faziam. Era má continuamente, lá em Gênesis capítulo 6. Era tanta violência, maldade, estupros, né? Era estupros, era roubos, mortes, assassinatos. Primeiro foi Caim e Abel, né? Caim matou seu irmão Abel. E Deus destruiu o mundo inteiro com a água do dilúvio. E salvou 8 pessoas. Noé e toda a sua família. E os animais, um par de cada espécie. E Deus salvou na arca. E o próprio Deus fechou a arca do lado de fora, para que ninguém no desespero tentasse entrar ali na arca. É como a parábola das 10 virgens. Quando a porta estiver fechada, ninguém vai tentar um atalho que não vai conseguir. Então Deus, Ele te chama hoje. É hoje que Deus está falando com você. Ele quer salvar a tua alma. Deus destruiu a terra inteira em água. Destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra.
Deus ia destruir a cidade de Nínive, mas Deus teve misericórdia dos moradores de Nínive e enviou o profeta Jonas, que não queria ir, porque era muita maldade naquela cidade. Mas diz que todos se arrependeram, até os animais jejuaram ali. Era um povo que não tinha discernimento. Então Deus, ele quer salvar a tua alma. E nós vemos tantas pragas que existem hoje, tantas enfermidades incuráveis, doenças incuráveis, doenças que ninguém descobre a cura, a diabetes, a AIDS, e tantas doenças que vão surgindo e ninguém consegue a saída para essas enfermidades. Infelizmente não vão conseguir. Infelizmente não vão conseguir. Mas Deus, ele quer nos dar a vida eterna. E ele vai te guardar a partir do momento que você fizer um concerto com ele, fizer uma aliança com ele, entregar sua vida para o Senhor Jesus e deixar este mundo de trevas, de perdição. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? E aqui diz também no versículo 9: E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne das suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. E nós vemos hoje quantas mortes, infelizmente, quantas calamidades, apertos, sofrimento na terra, violência, jovens se perdendo. Infelizmente, é uma tristeza. Mas se você entregar a sua vida a Cristo hoje, Ele vai te guardar de todo o mal. Ele vai guardar a sua entrada e a sua saída. Ele quer te dar uma chance. Se todo este mal chegou na tua vida, na sua casa, é porque Deus permitiu até o dia de hoje, porque Ele quer restaurar a sua vida. Nossa vida na terra é passageira, mas Deus, Ele tem para você uma eternidade nos céus. Ele vai te abençoar na terra, mas você tem que deixar as coisas erradas deste mundo. Se a sua vida hoje está de ponta cabeça, é por causa do pecado, meu ouvinte e meu ouvinte. Deus não tem comunhão com o pecador. Deus não tem comunhão com o pecador. Se eu que vos falo aqui estiver a minha vida cheia de pecados, não deixados e não confessados, não tem como ter comunhão com Deus. Eu seria como um homem que contempla o meu rosto no espelho e logo me esqueço. Seria em vão eu estar pregando aqui e ter uma vida suja, e ter uma vida de pecado. Seria uma hipocrisia da minha parte. Então todos nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus. Eu não sou perfeito, tenho as minhas falhas e procuro aperfeiçoar a minha vida. A palavra está falando comigo também. Eu sou o primeiro que come desta palavra. Nós temos que nos adequar à vontade de Deus, porque se eu não fizer a vontade de Deus, também serei condenado. É muito sério. Você que está ouvindo essa mensagem, Deus, Ele é santo. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, são elevados, são altíssimos, nós não compreendemos. Em Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as encobertas pertencem a Deus. Então nós não compreendemos o porquê que existe tanta maldade, por que Deus entrega as pessoas, os seres humanos, a viverem coisas terríveis, maldades e pecados, e mortes, e doenças, e um monte de coisas difíceis e coisas terríveis na face da terra. É por causa do pecado. A gente não pode de maneira nenhuma deixar a Deus. Quem deixa o manancial das águas vivas, diz a palavra de Deus que o seu nome será escrito no chão. O sal, se ele perder o seu sabor, Jesus falou como vai restaurar. Não tem como restaurar. Se você fizer uma comida e não colocar o sal, ela não tem gosto. E ele nos compara como o sal da terra. Nós temos que salgar. Nós temos que temperar este mundo. Nós somos propriedade de Deus. Nós não podemos perder o sabão, o sabor. Nós não podemos perder esse sabor. Nós temos que dar sabor. Nós estamos aqui nessa terra de passagem.
Nós estamos aqui para fazer a diferença. Deus, Ele te chamou para que você possa iluminar as almas, para que você possa dar um bom testemunho. A luz, ela tem que brilhar, ela não pode ficar embaixo da mesa, ela tem que estar em cima da mesa, ela tem que iluminar. Quantas almas que estão se perdendo nesta terra, quantas almas que estão se partindo sem salvação. Diz a Escritura que quando Caim matou Abel, o sangue de Abel clamava. Assim está toda esta terra clamando, mas eles não conseguem abrir as suas bocas. Eles clamam por socorro, por saída, porque Deus os entregou nessa situação por causa do pecado. Mas se nós nos arrependemos e pedimos para Deus: Senhor, tem misericórdia dos moradores desta terra, salva, Senhor, estes jovens que estão se perdendo nas drogas. Deus vai ouvir a tua oração, porque Ele ouviu a oração do povo dele que estava preso lá no Egito, que estavam aprisionados por Faraó no Egito. E Deus ouviu a oração daquele povo que era afligido por Faraó, que era afligido pelos seus inimigos de dia e de noite, que eram oprimidos pelo diabo, que eram rejeitados, desprezados, mas eles clamaram a Deus no seu aperto, eles clamaram a Deus na sua angústia, e Deus enviou a Moisés para resgatar o seu povo ali das mãos de Faraó. E Deus faz todas as coisas com você, meu ouvinte, que está ouvindo esta mensagem. Se você clamar este Deus vivo, Ele vai aparecer na tua vida, Ele vai enviar o socorro, como Ele enviou para Gideão, como Ele enviou para o povo de Israel que estava ali no Egito, aprisionado. E Deus resgatou o seu povo com a sua mão poderosa. Ele enviou a Moisés ali. Deus enviou a Moisés para resgatar o povo dele, que estava ali sendo oprimido por Faraó. E Deus enviou as pragas. Deus guardou o seu povo. O anjo da morte não entrou nas suas tendas. As pragas não atingiram o povo de Deus. Diz que as nuvens eram tão densas que você poderia até tocar nas nuvens. Mas o povo de Israel estava na luz. O povo de Israel estava nas suas casas com as suas lamparinas acesas, mas o povo do Egito estavam ali em densas trevas. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Quando você anda com Deus, Ele te guarda, como Ele guardou o povo dele. Deus tirou o povo dele do Egito com a sua mão poderosa. Louvado seja Deus. Quando Ele abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel passou a seco ali pelo caminho, no meio do mar. Aí quando o povo chegou lá na frente, guardado por Deus, todos os cavaleiros de Faraó, os seus cavalos, afundaram tudo naquele mar, morreram no mar, pereceram. Quando você faz um concerto com Deus, o diabo não toca mais na sua vida. Ele não tem poder de tocar na tua alma. Diz que o maligno não toca naquele que é de Deus. Vai ser mais do que vencedor, mais do que vencedora, quando você entregar a sua vida para Jesus. Ele quer te guiar neste mundo, neste vale de ossos secos, que é este mundo. Este mundo é um charco de lodo. E Deus salvou o seu povo. E durante a noite, uma coluna de fogo, um clarão de fogo, guardava o povo de Israel. Guardava, os iluminava, alumiava os seus caminhos. Durante o dia, naquele sol escaldante, Deus enviava uma coluna de nuvem. Uma nuvem os guardava do sol escaldante. E Deus os protegia. E Deus alimentou o seu povo com o pão do céu, o maná, uma semente de coentro, que eles amassavam e faziam os seus pães e os seus bolos. E Deus tirou até a água da rocha. Sabe quem que era a rocha? É Jesus Cristo. A rocha que o seguia representava o Senhor Jesus Cristo. E beberam todos de uma só água, de uma só fonte que o seguia no deserto. 1 Coríntios 10. E essa fonte era Cristo Jesus. Ele é o nosso guia. Ele é que vai te guardar. E o maligno não vai te tocar. É Jesus que vai te guiar neste deserto que é este mundo. E quando as escorpiões, as serpentes, né? Lá também tinha escorpiões naquela areia.
mas diz que as serpentes, quando mordiam, umas serpentes abrasadoras mordiam o povo, Deus levantou uma serpente de bronze que representava também Jesus Cristo. E todo aquele que olhava para a serpente voltava a ter vida. A serpente representava, a serpente de bronze, o Senhor Jesus Cristo. E quando você está com Cristo Jesus, Ele te guarda, Ele te protege. Uma serpente, uma vez, ela tentou até matar Paulo, quando estava naquela ilha, a ilha de Malta, lá no livro de Atos. A serpente mordeu a Paulo, mas Paulo estava ele estava servindo a Deus, uma boa ocasião da sua vida. E tinha uma pessoa que estava doente lá na ilha, estava com uma desenteria, o pai de Públio, e diz que Paulo ele foi mordido pela serpente. E os criminosos, os bárbaros, achavam que Paulo ia morrer. Mas aí eles ficaram olhando, e quando Paulo foi mordido por aquela serpente, nada aconteceu na sua vida. Acharam até que ele era um deus, porque esperavam que ele ia morrer. Mas Deus não permitiu que Paulo morresse, porque Paulo estava numa boa causa. Ele estava servindo a Cristo Jesus. Bem como quando teve o naufrágio também, naquele barco. Diz que um anjo foi lá e disse que ninguém ia perecer, que estava com Paulo. E ele disse que ninguém ia perecer, porque o anjo tinha falado para ele que Deus tinha enviado o seu anjo. E que ninguém ia perecer. Ninguém morreu. Foram salvos todos. Quando estamos com Cristo Jesus, meu ouvinte e meu ouvinte, nenhum mal nos sobreverá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Se acontecer qualquer coisa ruim na sua vida, mesmo servindo a Deus, diz a palavra de Deus que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É porque Deus tem coisa melhor para você. Porque Moisés morreu naquele monte, não é porque Moisés não entrou na terra prometida, não é porque Moisés simplesmente feriu aquela rocha, é porque Deus tinha algo melhor para Moisés. E Moisés morreu naquele monte, mas hoje ele está lá com Cristo Jesus. E um dia Moisés apareceu no monte da transfiguração, apareceu ali Moisés e Elias. Deus tem o melhor para você, se não for nessa vida aqui, vai ser na eternidade. Agora, se deixarmos a Deus, aí vai vir só o mal. Só o mal que vai vir para te afligir. E diz que Deus entrega nas mãos do inimigo e a pessoa é afligida. A pessoa é oprimida o tempo todo, como o povo de Israel foi oprimido. No tempo de Gideão, o povo era oprimido porque deixaram a Deus. Não podemos deixar a Deus. Eles deixaram a Deus e foram oprimidos. E diz que vinha o povo, os midianitas, os amalequitas, e tudo que eles plantavam, eles destruíram. Os que vinham em bandos como gafanhotos, e acabavam com todas as suas plantações, e o povo de Israel ficava em necessidade. Mas Gideão continuava malhando trigo no lagar. Gideão não deixou. Gideão não desanimou. E Deus enviou o anjo e disse assim: Gideão, varão valoroso, Deus é contigo. Então, se você estiver passando por um momento de dificuldade, você está servindo a Deus, clama a Deus, clama a Deus. Faça como os discípulos, no meio daquela tempestade, clamaram ao Senhor Jesus. Faça como aquele cego na beira do caminho: Jesus, filho de Davi, filho do Deus vivo, né? Tem misericórdia de mim. Clama a Ele. Faz como a parábola do juiz Inico, que aquele juiz não temia a Deus, mas aquela mulher clamava àquele juiz para que ele julgasse a sua causa. E de tanto ela insistir, ele, por não temer a Deus e por estar sendo aborrecido, ele julgou a causa daquela mulher. E diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que pareça tardio em atendê-los? Digo que depressa vos fará justiça. Mas ele fala mais: e contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É isso que Deus quer da sua vida. É a fé. Deus, ele quer que você tenha fé. E a fé, nesse sentido que ele está dizendo aqui, é a pessoa servir a Deus nos últimos tempos. Nos tempos trabalhosos, como Paulo diz lá
lá para Timóteo. Dias trabalhosos. Esta fé que vence o mundo é a fé no Senhor Jesus Cristo. É quando você não deixa a Deus por nada deste mundo, ainda que passa por ventos fortes, por tempestades, por lutas, por afrontas, mas você não abandona a Deus vivo, o Deus vivo. Você não o deixa. Não deixe o concerto que você fez com o teu Deus. Não troque Deus por nada deste mundo, ainda que perseguido. Mas Deus não te desamparou. Não deixa Deus. Não deixa Jesus Cristo por nada. Porque ele fala aqui no versículo 4 de 19 de Jeremias, ele fala bem claro aqui: porquanto me deixaram e profanaram este lugar. Então Deus ele está cobrando do povo aqui que deixou a ele. Não deixa, meu ouvinte e minha ouvinte, não deixa a Deus por nada. Nós de maneira nenhuma podemos deixar a Deus. Porque ele diz lá em Apocalipse: cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Não deixe o diabo roubar a tua coroa, não. Não deixe ele tentar te convencer, falar na sua cabeça que não vale a pena servir a Deus. Porque, olha, eu digo uma coisa para você, lá em Malaquias está escrito que vai ter a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. O povo estava tão triste por causa de tanto mal que existia nas suas vidas, e ele escreveu que havia ainda um memorial. Olha só, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 14. Malaquias capítulo 3, versículo 14, diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então tem a diferença. Se você está servindo a Deus, mesmo com dor, mesmo com lutas, vai ter a diferença. Diz lá em Apocalipse que Deus enxugará dos teus olhos toda a lágrima, e não haverá mais pranto, nem choro, nem dor e nem clamor. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Deus guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não prevalecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não aprenda o seu caminho mau e se desvie do caminho do Senhor. Deus te guarda, Deus guardará a tua entrada. O guarda de Israel não dorme e não tosqueneja. Eis que ele te guardará. Eis que ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Deus te guardará. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque você fez de Deus o teu escudo, o teu esconderijo. Eis que tão encarecidamente me amou, livrá-lo-ei e o glorificarei para sempre. Deus te guardará, Deus guardará você. Ele não permitirá que o justo seja abalado, mas ele será a tua forte rocha, ele será o teu guardião, ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre ele te guardará. Se firme em Deus. A casa feita na rocha, vêm os ventos, vêm as tempestades, mas ela não cai. Vêm as ondas, vêm as tormentas, mas ela está edificada sobre a rocha, e ela não será abalada, e ela não cairá, porque Deus te guardará. Deus te guardará. Pode vir as tempestades que vier, mas você está firme no Senhor. Ele sustenta a tua vida.
Ele te segura pela tua mão e ele te diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço com a destra da minha justiça. Glórias a Deus. Deus te guardará. Deus guardará a tua alma desde agora e para sempre. Oremos a Deus nesta hora. Senhor Deus de Israel, foi pregada a tua palavra, ó Pai. Senhor, guarda esta alma como o Senhor diz pela tua palavra, Senhor, porque nós confiamos em ti. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, desde agora e para sempre. Deus, abençoa esta vida que ouviu esta mensagem, que o Senhor venha salvar, a libertar, meu Pai, que se essa pessoa não tem força para sair, para vencer este pecado, Senhor, dá força para esta alma vencer este pecado. Senhor, livra, Senhor, do mal. Abençoa, meu Pai, todo este lar. Envia, meu Pai, a paz que vem do Senhor, a paz que vem de Ti, que excede todo o entendimento. Abençoa, meu Pai, esta família e livra, Senhor, do mal. Livra, Senhor, de todo o laço do passarinheiro e de toda a peste perniciosa. Corta, Senhor, as ciladas do maligno e não deixa o inimigo tocar nesta alma, porque tocar nessa alma é tocar na menina dos teus olhos. Guarda, Senhor, esta vida, desde agora e para sempre. Receba esta oração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, bendito e eterno. Amém, Jesus.